bem-vindo. Vocês estão em mais um episódio do podcast Rumo. E hoje eu estou trazendo dois amigos queridos. Já fizemos projetos juntos, já, já tivemos juntos muitas vezes. Luciano e André vão contar um pouco da história deles, mas André é o CFO Cone Sul, né? Responde na BIC, por alguns países aqui da nossa região. Luciano, agora não tenho certeza se só atua no Brasil, também tem Argentina. Eu acho que tem Argentina, que você vai de vez em quando, né? Para a Argentina, e vai contar um pouco mais detalhes sobre isso. Mas ambos são diretores na BIC aqui no Brasil. Fizeram uma mudança incrível em termos de performance e resultados nos últimos anos. Fizeram transformações nessa empresa que é muito conhecida pelas canetas, né, que fazem parte da nossa cultura, mas trouxeram outras linhas de produtos e ganharam espaços impensáveis há alguns anos atrás, na jornada tanto na área de lâminas quanto na área de isqueiros, sendo que isqueiros também são líderes em contest. Já vi cenas engraçadas que começam a misturar, né, a marca com o próprio produto. Então, é muito interessante. E tudo isso é fruto de trabalho deles e da equipe que eles lideram. De novo, André no financeiro, Luciano em vendas. E então quero dar também bem-vindos aí aos dois. Vai ser uma alegria esse papo, a gente aprender com vocês sobre um tema que é muito interessante. Ele é um tema da moda, mas é um tema que sempre deveria ter estado na moda e sempre vai estar, que é o RGM, Revenue Growth Management. Em inglês, gerência de crescimento ou gestão do crescimento de receitas. Então, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para o André começar se apresentando. Por favor, André. Fala Marcelo, fala comunidade Rumo, super prazer estar aqui. Eu sou o André Paes, sou diretor financeiro da BIC. O Marcelo já quis me dar alguns países a mais aí, mas é Brasil e Argentina. Quem sabe daqui a pouquinho a gente está aí em Quero te promover, quero te promover. já tá. Obrigado, Marcelo. Quer o número do meu Pix? Não, fica legal, você Opa, já pode botar, né, um manda aí. salário adicional no Pix. Bom, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui conversando não só com você, que já é amigo de longa data, mas também com todos os demais amigos da comunidade Rumo, da qual eu já participo há algum tempo, né? Inclusive eu vi ela crescendo, vi ela saindo dali do comecinho, e o tamanho que ela está hoje, com gente muito bacana, é muito legal, né? Então, eu tô, como você falou, acho que a BIC dispensa um pouco apresentações, né? A BIC é uma empresa multinacional francesa, ela está presente em mais de 120 países. A BIC Brasil é a segunda maior operação do grupo hoje, somente atrás dos Estados Unidos, né? Ah, a gente aqui no Brasil é o único lugar do mundo onde a gente fabrica as nossas três categorias, né? Que são Human Expression, que a gente chama, que é a papelaria que você falou da caneta, né? Isqueiros, que é Flame for Life, Chamas para a Vida, que também é fabricado em Manaus, e o Blade Excellence, que são as lâminas e depiladores, que são fabricados também em Manaus. Então, é o único lugar do mundo onde a BIC fabrica as três categorias dentro do mesmo espaço físico, numa fábrica bastante legal, incrustada na Amazônia, né? Que é muito legal também. Então, esse é um pouquinho da BIC, um pouquinho de mim, e abro agora para o Luciano se apresentar
Obrigado por não fazer isso de forma presencial, né? Porque comercial e financeiro normalmente não funciona muito bem um do Não lado do estão outro, né? juntos? Eu Então a acho que gente vocês está são numa uma exceção, distância, hein? Se é uma fossem, distância salva aqui, né? um está em Jundiaí hoje e outro em Sorocaba e o escritório fica em Alphaville. E aí, Luciano, conta um pouco do que você faz. O André já falou um pouco da BIC e conta um pouquinho da tua história. Olá pessoal, bom prazer estar aqui com esse time de feras aqui. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Andrezão está junto aí, toda semana a gente se encontra. Brincadeiras à parte, a gente se dá muito bem, né? O comercial e financeiro aí na BIC, eu acho que é um case de sucesso, até baseado na experiência de muitos anos aí para trás que eu tenho. Eu acho que funciona muito bem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nos próximos minutos, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou o diretor comercial da BIC aqui para o Brasil, né? Estou na empresa desde 2018, então já estou completando aí quase 7 anos, aí de 6, completando 7 anos, né? Antes da BIC, né, eu passei por outras indústrias aí, comecei minha carreira na Unilever, onde trabalhei por 14 anos, passei por uma empresa de alimentos também, que é a Bunge, depois empresa de beleza, L'Oréal, que também é uma empresa francesa, e acabei gostando de trabalhar em empresa francesa, fiz o movimento para a BIC, né? Já o André deve ter comentado, né? Empresa francesa, todo mundo acha que é brasileira, mas é francesa, né? Então já são aí quase 6 anos e a gente é testemunha, né? A gente vem vivenciando realmente aquilo que a gente pode chamar de um turnaround. A gente vem de momentos difíceis lá atrás e a gente conseguiu passando por pandemia e a gente vem colhendo frutos realmente muito bons, muito positivos aí nos últimos anos. E isso é fruto do trabalho em conjunto de todas as áreas, de todos os times. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho dessa história aí com vocês. Legal. Então vamos começar falando do nosso tema mesmo, né, que é o RGM. Então, essa gestão, né, de crescimento da receita e vamos falar primeiro, tentar entender o que que é isso, né? Quem gostaria dos dois aí de falar, escrever um pouco sobre o que que é o RGM, afinal de contas, que é um tema novo para muitas pessoas. Então, a gente quer aprender aí com vocês que já implementaram, tiveram muito sucesso com essa metodologia. Bom, perfeito. Acho que o André quiser falar um pouquinho do conceito, eu posso falar um pouquinho dos pilares, aí a gente toca aqui. Tá, eu acho que só para a gente bater uma bola rápida para falar de conceito, normalmente é negócio que, se a gente ficar muito tempo aqui, o pessoal vai começar a dormir, né, Marcelo? Então eu vou deixar isso de forma muito prática, cara. Vocês podem até brigar comigo, mas ele não é nada mais do que o encapsulamento de uma série de coisas que a gente já fazia, né? A gente passou a pegar pedacinhos de coisas que a gente já fazia nas áreas, principalmente em tudo que a gente fala de execução comercial e de estratégia, encapsulou isso de uma forma a focar em como a melhoria desses pilares poderia trazer resultado para a empresa. E quais pilares são esses, né? Eu acho que o Lu pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque finalmente ela passeia pela área comercial do começo ao fim. Lu, Perfeito. fica à Bom, aqui. vontade, hein? Obrigado, André. Eu acho que é bem legal fugir um pouco do conceito chat GPT e tentar falar da vida real, né? Aqui na Bic a gente trabalha basicamente com 5 pilares, pessoal. Então, o primeiro é portfólio, né? Então, todos os produtos que a empresa trabalha, de que forma que a gente pode rentabilizar, tirar o melhor proveito disso. Sortimento, então portfólio e sortimento são coisas diferentes. Então, quando a gente fala de sortimento, é qual o melhor, por exemplo, sortimento que eu tenho que ter por ambiente de varejo no mercado. No pequeno varejo, na farmácia, no cash, né, lá na mercearia. Então, como é que a gente, né, traduz melhor essa estratégia no sortimento, entendendo cada característica que a gente tem. O pricing, né? Então o preço, né? É o esqueleto aí do RGM, né? Toda a estratégia que a gente tem, né? Se é price index, se é price point, como é que a gente se posiciona em relação ao concorrente. Isso pode ser por categoria, por região, como é que você gera o melhor resultado na gestão do preço. Você tem a questão da efetividade promocional,
qual a melhor forma de investir o seu recurso, o seu dinheiro, que tipo de promoção que vai trazer mais resultado. E, por fim, parceria, né, com os clientes, que a gente pode traduzir aí, ter JBP, entender melhor a necessidade do seu cliente para potencializar essa relação e o crescimento do mesmo. Então, no final das contas, como é que a gente pega os dados, informações que a gente tem e toma as melhores decisões baseadas nisso para aumentar a venda e rentabilidade. Simples assim. Né? Então, isso está muito em alta aí no holofote nos últimos anos, mas todas as empresas já trabalhavam de uma forma ou de outra esses pilares de formas isoladas ou mais integradas. E na BIC também não foi diferente, né? Quando a gente começou, o André tem um pouquinho mais de tempo do que eu de BIC, eu acho que uns 2 anos a mais, 1 ano e meio, 2 anos a mais, do que eu, a gente não falava em GRGM, a gente falava das frentes e dos pilares. Então, quando a gente começou de uma forma diferente. Quer dizer, no final, fazendo um sumário aí, são áreas que são conhecidas e que todo mundo, de uma forma ou de outra, tenta fazer, mas quando você encapsula e coloca num método, esses pilares que você colocou têm que estar integrados e fazendo sentido, né? Não em áreas diferentes, não em frentes diferentes, mas todas conectadas e com as pessoas, né? Cada um responsável por sua área, sincronizadas. Eu acho que essa coisa, né, quando você fala de encapsular, né, de deixar tudo dentro do mesmo pacote, a gente também está falando de um sincronismo, né? Preço tem que sincronizar com ponto de venda, que está sincronizado com portfólio, e aí você tem essa jornada toda aí dos pilares que você colocou. Vamos lá. Como é que isso foi implantado? Como é que começou? Normalmente esse tipo de movimento começa em crise, né? Quando tem uma crise, quando tem uma situação negativa e a gente quer fazer uma mudança, a gente traz um método e fala assim, olha, vamos dar um sacode aqui nessa empresa, nessa organização para a gente avançar. Foi isso que aconteceu aí? Como é que foi esse início? Eu acho que você tem razão, Marcelo. No final começou com uma crise e, como eu falei um pouquinho antes, o preço, que é o esqueleto aí do RGM, foi um dos principais fatores motivadores, né, de tudo que a gente tem hoje. Então, a questão de 6, 7 anos atrás, a empresa vivia um momento mais difícil. Aqui no Brasil já não vinha batendo seus objetivos, a gente tinha muito problema de guerra de preços, né? Muitos aí que estão ouvindo a gente sabem o que é isso, né? Guerra entre canais. Ao invés de brigar com concorrente, a gente brigava dentro de casa, era o atacado com distribuidor, com cash, com varejo. Era uma confusão danada e o resultado disso a gente sabe que no final é uma perda de motivação do time, a gente vai perdendo, né, controle e governança. E lá atrás, né, a decisão foi de fazer um turnaround, né? Eu cheguei aí na empresa com essa missão. O André já estava aí, né, diagnosticando, entendendo tudo também. E naquele momento a gente teve claramente o diagnóstico que tinha uma questão central, que era corrigir a política comercial e preços, mas também existia ao mesmo tempo a necessidade de rever nossa estratégia de go-to-market. A forma como ela estava desenhada, ela estimulava o conflito ao invés de promover, né, o equilíbrio e a melhor concorrência possível com as outras empresas, as outras indústrias. Então, naquele momento que a gente iniciou um processo, um projeto muito grande que, de um lado, era o go-to-market, né? A gente mudar a estratégia que a gente tinha de canais para ter um modelo híbrido, onde a gente tinha geografia, mas também canais, foco nos key accounts, e ao mesmo tempo que a gente tinha que tratar uma política comercial. E a situação era tão crítica e tão caótica que nem eu, nem o André, a gente tinha condições do braço ou tecnologia para tratar isso, e na época a gente contratou uma consultoria externa para ajudar a gente, tão complexo que era, né? Então tudo começou nessa reformulação da política comercial e no go-to-marketing. Em alguns meses a gente começou o trabalho com essa consultoria, a gente reestruturou a equipe de vendas e a gente fez o kick-off da implementação nessa política, que viraria a durar só para corrigir coisas de 2, 3 anos, né? Então foi onde começou realmente todo esse processo. E quando o André fala que a gente já tinha questões de portfólio,
de sortimento, de investimentos, é porque, vou te dar um outro exemplo, naquela ocasião a BIC atendia diretamente 2.500 clientes. Impossível, né, trabalhar dessa forma. A gente reduziu hoje para menos de 500, a gente tem 400 e poucos clientes. A gente reduziu nosso sortimento, nosso portfólio pela metade, 50% nos últimos 4 anos, para poder realmente focar. Então, quando veio todo esse movimento do RGM, né, globalmente, de todas as empresas, inclusive da BIC, para a gente foi, puxa, olha que legal isso, está vindo de encontro àquilo que a gente já começou a fazer em termos de preço, sortimento, portfólio, né, controle de governança e controle de investimentos. Acho que o André também pode complementar e ajudar a contar um pouquinho dessa história, né? O que eu queria ouvir, André, se você puder, você como financeiro, né? Você, obviamente, tem a missão de controlar a operação da companhia, a lucratividade, e o que a gente vê muitas vezes é uma dissociação do financeiro da própria solução. E eu sei que você é um cara que participa ativamente, né, da solução dos processos de crescimento da companhia. Então, como é que você, como financeiro, encarava essa situação confusa, prévia, né, com esse conflito todo e dificuldades, e você observando isso, mas não era a tua área, era o comercial. E aí, como é que você propôs essa mudança? Como é que você fez o diagnóstico aí, até para que trouxesse o Luciano aí para liderar esse processo na área comercial? Acho que eu vou tentar emendar, fazer a resposta, Marcelo. Eu vou dar um passo atrás, porque o Luciano contou a história bonita, né? Processual, né? De colaboração e tudo mais. Mas o formato que isso aconteceu foi realmente de uma crise, onde o ápice dessa crise foi uma reunião que a gente teve com o time regional da época e do gestor regional, ele virou e falou assim: a partir de agora, finanças vai controlar o preço da empresa. E eu olhei para cara, eu estava sentado do lado do Luciano, a gente já tinha um relacionamento de pouco tempo, mas já era bastante próximo. Eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim e falei: Lúcio, não vai acontecer, fica calmo. E a gente saiu daquela reunião, eu e ele, obviamente, muito bravos, né? E foi comunicar com o nosso CEO e falou: cara, se for assim, isso não vai funcionar. Eu sou muito da opinião, Marcelo, de que finanças ela não vai executar. E se finanças não vai executar, ela não vai conseguir fazer com que vendas execute se vendas não tiver comprado, que é ela que vai ter que fazer. Então, quando a gente chegou no jantar, eu não sei se era jantar ou almoço, Lu, já nem lembro mais, e a gente chegou na cara do CEO regional naquela e falou assim: nós não vamos fazer do jeito que você está mandando a gente fazer. A gente vai fazer, mas deixa a gente fazer do nosso jeito e nós vamos te entregar o resultado que você está esperando. Foi um choque, porque ele queria que ficasse em finanças por conta de todo o descontrole da execução, que o Luciano já explicou para você. E eu falei para ele que não era finanças não ia fazer acontecer nada se o time de vendas não tivesse convencido que aquilo lá tinha que sair deles, né? Então, a decisão nossa como time, o Luciano acabou de falar que ficou um ano e meio na mão dele, foi porque, cara, quem conhece mais daquilo que faz e executa é quem está lá na ponta, cara. É quem está lá sentado na frente do cliente, é quem está lá negociando o contrato, é quem está lá negociando a política comercial, é quem está discutindo guerra de preço, é quem está vendo que um canal está descompensado com o outro ou um cliente está descompensado com o outro. Cara, o que finanças vai poder ajudar naquele momento impondo regras? A imposição de regras, na minha opinião, naquele momento, faria com que fosse uma grande falha nossa como corporação. Então, o fato do Luciano ter abraçado o projeto e ele realmente é o pai do projeto na organização e ter trazido inclusive os parceiros os quais ele se sentia confortável de implementar, fez toda a diferença, porque ele conseguiu
fazer com que o time da ponta comprasse, o time da ponta conseguiu fazer com os que estavam mais na ponta comprassem, e a gente também não foi desesperado, não foi aquele negócio, coloca aqui, a partir de hoje vai funcionar assim. Não, a gente teve que entender o que estava acontecendo e em quanto tempo a gente ia conseguir mudar realmente as regras do jogo para que as engrenagens continuassem girando, né? Não era um negócio que desliga a chavinha aqui e liga a outra chavinha ali. Não é. Uma coisa interessante que você colocou, eu acho que vale a gente, né, fazer uma interrupção, né, momentânea. Olha que legal. A crise, e a gente passa no Brasil por crises, né, contínuas, e, enfim, isso faz parte da nossa jornada. A resposta emocional do líder regional que você está colocando. Então, foi uma resposta emocional, olha, para tudo e deixa as finanças assumir o controle. Nós estamos fazendo uma intervenção aqui, né? Não aguento mais esse assunto, mas foi uma decisão emocional. E aí vocês dois, e principalmente você, André, nesse caso, parou e refletiu sobre princípios, né? Princípios. Então, existe um princípio. Puxa vida, se a minha equipe é quem vai executar, eu preciso deixar ela como responsável pelas decisões, porque senão as coisas vai continuar dando errado e ela vai dizer, não, tá vendo, a culpa é de finanças. Então, se você quiser fazer a mudança dentro da tua organização, você tem que chamar o responsável pela área que você quer fazer a mudança e voltar empoderando essa área. Olha, você é responsável, você que vai executar, eu estou aqui para ajudar, mas a tomada de decisão final e a clareza do caminho também é sua responsabilidade, né? Então, acho que esse é um princípio interessante que você apresentou e de fato, executou e implementou, sensacional. Parabéns aí, gostei. E aí, Luciano agarrou. E aí o Luciano agarrou, e ele agarrou, você falou muito dos pilares, né? Como é que a gente via dentro de finanças os pilares. Era exatamente com essa cabeça que o Luciano falou. Pô, como é que uma empresa que tem, naquela época, acho que eram 1.700 SKU, se eu não estou enganado, e a gente tinha a Pimaco na época ainda, né? Que eram as etiquetas adesivas. Só as etiquetas adesivas eram quase 500 SKUs ali então, tinha tudo isso. A gente tinha 2.500 clientes. Não tinha uma lista de preço única, a gente não tinha uma filosofia de preço. Então, a gente tinha. No momento da crise, no momento do aperto, a gente corria para quem pegava o volume, ou para quem tinha melhor condição comercial, para quem a gente conhecia e era amigo da estrutura como um todo. Então, isso tudo fazia com que fosse uma gestão. Eu não vou dizer que não era profissional, era uma gestão profissional, mas era uma gestão profissional de 10 anos atrás, né? De 15 anos atrás, eu diria. Complexa, né? A complexidade. Nós já vivemos num ambiente complexo e a gente, tendo essa complexidade internamente, torna a gestão praticamente impossível, né? Você primeiro tem que Era simplificar. impossível, cara. Nenhum desses pilares, tirando a parceria com os clientes, que naquela época era uma parceria diferente, tinha um JBP ou outro, mas hoje a gente está profissionalizado nesse sistema. Os outros P's eram de acordo com a emoção, não era de acordo com a estratégia ou com os processos. Era muito emocional, a gente não sabia qual era. O Luciano falou uma coisa no começo que acho que é importante para você até, Marcelo, e para os seus espectadores, para as pessoas que vão assistir, né? Quando a gente fala de gestão de crescimento de receita, ele quer dizer o crescimento sustentável. O que nós estamos buscando no final? Rentabilidade, nós estamos buscando valor para o acionista, nós estamos buscando ganhar o nosso bônus no final do ano. É isso que nós estamos aqui procurando, né? Então, sempre que a gente olhar para cada um desses pilares que o Luciano falar, óbvio, nós vamos querer market share, nós vamos querer distribuição, nós vamos querer inovação, nós vamos querer os melhores e maiores clientes. Tá tudo dentro do nosso plano, mas nada vai adiantar se ele não for sustentável, né? Então, o RGM ele vem para colocar atrás da palavra crescimento da receita, buscar o crescimento da receita de forma sustentável. Então, o Luciano falou isso com muita propriedade, cara.
E aí, Luciano, como é que foi essa história? Quer dizer, você recebe, né, uma bomba, né, numa reunião, o teu parceiro de negócios, ele tem a consciência de não se não passar a bomba para ele, fala, não, peraí um pouquinho. O responsável é o Luciano, eu vou apoiá-lo, vou estruturar com ele, mas a gente não tem condição de embarcar nessa decisão emocional. Nós precisamos seguir alguns princípios. E aí, como é que foi aí que você trouxe um método? Foi aí que você trouxe, olha, tem um jeito de fazer isso aí. Como é que foi essa? Então, é importante dizer que, primeiro, era o que todo mundo queria, né? Então, a gente precisava da mudança, era uma questão da sobrevivência. E um ponto importante, né? Eu e o André, a gente já estava alinhado, é que o número um do país, né, o General Manager, né, para quem a gente reporta hoje, ele teve que comprar isso, né? Então, a pessoa que ele teve que enfrentar o líder regional de América Latina e dizer, nós vamos fazer assim. E também teve que comprar todas as iniciativas que a gente propôs. Lembra que eu disse agora há pouco que nós não tínhamos condições de fazer o projeto internamente sem ter uma ajuda externa. Isso é investimento. Nas decisões que a gente tinha que fazer na estrutura de vendas, de demitir pessoas, desligar, promover outras, movimentar, são decisões fortes que a gente sabe que vão impactar no negócio. E isso é um ciclo, né? A gente sabe que na implementação isso dói, a gente vai perder para depois começar a crescer. E não foi diferente. O primeiro trimestre, depois que a gente fez a mudança, a gente caiu 16%. No segundo trimestre, a gente caiu 7%. No terceiro, a gente começou a crescer. No quarto, cresceu. A gente fechou o ano a 0 mais ou menos, soltando fogos, né? Comemorando o resultado. Né? Porque a gente nem esperava que conseguisse chegar no primeiro ano de implementação de todas as Mas, mudanças mas foi, com isso. foi, foi um final de ano numa outra curva, né? Numa curva de Já lucratividade. numa outra curva, mas assim, a dor é muito grande, Marcelo. A gente chegou a ficar sem vender para clientes enormes, gigantes, por 6 meses, 8 meses sem vender para um cliente, Porque porque os vocês tinham estoques. aumentado o preço, vocês tinham ajustado os preços. Exatamente. A gente, além disso, os estoques no trade eram de 100 dias, 120 dias, né? Então, na hora que você vem para um ajuste de preço, você chega para o cliente e fala: o seu preço agora não é mais 100, é 120, é 130. Por mais que a gente fez um faseamento, escalonamento de todas as mudanças, né, isso impactou muito no negócio, muito, porque a gente tinha mudança para fazer de 50%. A gente era impossível fazer isso sem ruptura, né? É impossível. Tanto é que o nosso plano de implementação da nova política não era um plano de um ano, era um plano de 3 anos. Nós demoramos 3 anos para chegar no ponto que a gente gostaria, não é o ponto 100, no ponto 95, vamos dizer assim, depois de 3 anos. Então, é mudança de gente, é como trazer essas pessoas para dentro para fazer, como trabalhar a motivação de todas as áreas. Então, foi uma história bastante interessante nesse sentido. É claro, a gente já tocou pilares do RGM, a gente falou de portfólio, de sortimento, de preço, relação de cliente, né? Mas ainda não era nessa estrutura que a gente está falando, porque o ponto-chave é a governança. Então, a área de RGM na BIC, ela começou como uma área de pricing, de preço. Né? A gente tem bem um recurso do André, né? Um recurso muito bom do André para ser o gestor de preço. A gente teve a ajuda externa, a gente colocou um PMO, colocou pessoas tratando disso, em paralelo tratando a parte de go-to-marketing. Daqui a pouco a gente tinha que investir em CRM e a gente começou a trabalhar isso. E foi naturalmente um desenvolvimento, né, que a gente teve ao longo dos primeiros 2 anos. E quando veio o RGM, a gente transformou essa área de pricing na área responsável por RGM, já na gestão de finanças. Né? Estamos aqui, André, estamos aqui, o seu filho, o filho é teu, né? Eu Estruturando. eduquei, agora você continua crescendo ele. E é legal isso, porque agora a chave de tudo isso é a governança, papéis e responsabilidades, né, de cada pilar, de cada um, dentro do processo como um todo. Então, hoje a gente tem essa área mais estruturada. O Brasil ganhou por 2 anos o país RGM global, né? Não foi à toa, né, por a gente ter começado antes com todas essas boas práticas. O resultado começa a vir de forma mais sustentável, consistente, né? E
e é muito interessante você ver que se você ter o equilíbrio da estratégia do preço correto, a gestão, né, a implementação e depois da governança, né, que é uma coisa que eu acho que, André, depois você pode até falar que é muito legal, de como você define a estratégia, de como você implementa e depois como você tem a governança. Isso nos deu aí um combustível, aí um terreno fértil para ir crescendo e desenvolvendo e sobressaindo, crescendo acima do mercado da concorrência nos últimos 3 anos, né, com crescimentos aí na média de 15, 20% nos últimos 3 anos. Então, isso é um trabalho gigantesco que está com muita dor, com muita aprendizagem contínua, mas que exige também que a gente esteja se reinventando o tempo todo. O que nos trouxe até agora não é suficiente. 2024 está mais difícil. Então, a gente já tem que estar, né, movimentando a organização, buscando também novas fontes aí de crescimento, né? Então, dentro desse método, foi enfrentada uma crise, e aí que vocês estão contando, né, que foi uma crise que precisava ter transformação dolorosa, então vocês tiveram que enfrentar a dor, não fugiram da dor, da redução, porque queda de volume de vendas é um parto, né, da montanha, é um sofrimento muito grande para as equipes, muito grande para ficar explicando para fora como é que o Brasil está crescendo, ou o Brasil está de lado, não importa, não lembro nesse ano específico que você está falando, mas vocês caindo, então é uma coisa completamente diferente. Então é muito bonito quando você faz na reunião, avisa, vamos errar, vamos ter problema, mas vamos passar. Ótimo, ótimo. Até que o negócio começa a cair mesmo, e a pessoa, ei, peraí, eu não estava preparado para isso, eu tenho que explicar isso. E como é que eu explico, e como é que eu passo por essa transição? Aí, como é que a equipe gerenciou isso, né? Como é que as pessoas porque teve que ter muita fé, né, de que ia dar certo. Porque para você fechar o ano empatado, 0-0, mas já num outro preço, numa outra empresa, vocês mudaram de empresa. Era uma empresa no início do ano, no final do ano era outra empresa, completamente diferente. E essa transição aí, quais foram as maiores dificuldades? O que aconteceu de mais complexo, assim, na hora que a coisa estava complicada de verdade? Mas difícil foi encontrar um bom psicólogo, não, remédio certo. A gente ter sangue frio, né? Porque a gente costuma dizer, né? Quando a água bate, né? Vem aquele desespero. Então eu acho que tem o mérito de todo esse time, de que na hora que veio menos 16, 17, calma, calma, vamos sustentar nossas posições, que os estoques estão caindo, o negócio vai vir. E o cliente, nesse momento, o pensamento era, não, a BIC é a BIC de sempre, vai vir no final do mês, vai abrir o investimento, vai abrir a condição, vamos esperar, espera um mês, 2, 3. Então, foi muito importante nesse movimento que a gente fez também com o time de vendas, gente, quem foi, quem está aqui vai fazer história. Está dentro desse projeto e a gente vai fazer acontecer. E o time estava ávido por isso, porque já estava um ano e meio sem bater meta, também não ganha variável. É aquilo que a gente chama do ciclo, né, negativo, o ciclo da destruição que a gente tem. Então, todo mundo estava muito interessado em fazer isso. Então, a gente desenhou uma curva, fez um planejamento. Depois tem uma história legal que na pandemia a gente também fez curva, né? Que a gente também estava mais experiente com esse negócio, a gente também teve que fazer uma curva de recuperação depois da pandemia, e a gente foi seguindo. O primeiro foi o negócio do frete lá, não foi? Do caminhoneiro? Depois, lembra? Greve dos caminhoneiros. Lembro. Não, o Brasil estava começando a rampar, governo Temer, né? Tudo tinha sido montado, e foi um bom governo. O governo Temer foi um bom governo. Ele fez várias mudanças estruturais importantes. O Brasil começou a decolar, e aí veio essa fatídica greve dos caminhoneiros. A gente estava em Budapeste, sei lá onde a gente estava, cara. A gente estava num lugar do fim do mundo, que a gente teve que tomar decisão. Era tipo assim, a gente tava começando a respirar, vinha alguém e jogava a cabeça para baixo. Isso foi bem na hora que a gente estava, né, recuperando dessa mudança estrutural, veio a guerra dos caminhoneiros. Era uma coisa de resiliência mesmo, era um teste, né, cardíaco, porque quando parecia que a gente estava colocando a cabeça de fora, veio a greve dos caminhoneiros.
Mas a gente está firme e forte aqui, sabe, Marcelo, no final das contas, e é um processo que a gente chama contínuo, né? A gente também investiu em sistema, em CRM novos, em business intelligence, porque uma coisa importante de RGM é se você não tem dado, não tem informação, não existe RGM. Então a gente aumentou a quantidade de clientes com o que a gente chama de com compartilhamento de informações interligadas com a gente. A gente investiu melhor no planejamento também de demand planning, com toda a parte de S&OP que a gente podia colocar. Então a gente foi investindo em várias outras frentes para que a evolução fosse contínua. Então, até chegar hoje, como a gente tem um formato onde, por exemplo, de portfólio, que a gente só lança um produto se tiver uma margem X, se ele tiver um propósito, ou no preço, a gente tem um tracking versus a nossa estratégia mensalmente, a gente tem um comitê de preço mensal, onde a gente vê como a gente está versus a estratégia, ou onde a gente tem que aprovar uma ação para reagir à concorrência, por exemplo. Então, ou no modelo de joint business plan que a gente tem hoje, com mais de 30 clientes, ou a forma como a gente controla os investimentos promocionais de forma eletrônica hoje no nosso Salesforce, até chegar aqui, não foi estralando o dedo, foi um movimento contínuo. Então, esses pilares hoje estão estabelecidos, a gente está no melhor? Não, não está. A gente ainda tem muito para melhorar em RGM. Eu não diria que a BIC hoje é uma referência em RGM, não, a gente está trabalhando os pilares, a gente está amadurecendo e crescendo, mas tem com certeza indústrias hoje que estão à frente da gente. A gente está aprendendo e a gente tem que traduzir tudo isso no mundo BIC, que é um mundo mais simples, mais compacto, né, de acordo com todos os princípios que a gente tem hoje na empresa. Então, considerando isso, eu acho que a gente roda muito bem e de uma forma muito integrada e alinhada, com confiança entre as áreas, com as responsabilidades bem definidas. Eu acho que isso é a chave do negócio que a gente tem. Então, temos dúvida, temos alguma coisa que a gente não concorda, eu e o André? Temos. A gente tem governança, a gente tem um comitê, né, para discutir isso com a diretoria, junto com o general manager, para tentar discutir e chegar numa proposta, numa solução. E para outras frentes, a gente já tem um modelo, um standard que a gente foi construindo ao longo do tempo para facilitar a tomada de decisão. É interessante, agora, voltando ao comentário que você fez, Marcelo. Mas vamos comentar, vamos falar um pouco de como isso pode ser implementado para empresas que talvez não sejam multinacionais ou que não tenham estruturas globais. Para a empresa média, nacional, que está ouvindo a gente, o distribuidor, né, que está ouvindo a gente, como é que está vivendo o momento? Porque o que eu percebi é que vocês estão falando de um ambiente de muita complexidade, onde era impossível estruturar o crescimento de forma sustentável, em função da complexidade. Vocês fizeram um processo de simplificação e de enfrentar e tolerar a dor. Porque muitas vezes, o que eu tenho percebido, e eu tenho um vídeo aí que a gente está soltando agora, é que as pessoas querem fugir da dor. Elas querem uma solução mágica, elas querem uma pílula que elas tomam e simplesmente a solução aparece e é implementada e todo mundo vive feliz para sempre. Como se isso fosse possível, como se isso fosse real. E o que vocês colocaram de forma muito madura é aquilo que eu chamo de tolerância à dor. Olha, nós vamos passar pelo deserto e vai doer. E nós vamos nos unir aqui e vamos passar por isso e vamos tolerar a dor. Nós vamos sustentar a nossa crença, a nossa fé, nosso propósito de transformação e vou enfrentar essa dor. Como é que uma empresa média faz isso no meio de tanta complexidade? Que quando a gente começa a falar aqui, né, dá a impressão que a gente tem uma estrutura de 100 pessoas, que tem gente correndo para tudo quanto é lado, que tem 2.000 sistemas. Cara, na área de RGM hoje tem 2 pessoas e tem uma que tá uma vaga que tá aberta que eu não consegui recontratar ainda. Então, o que eu queria passar de mensagem, Marcelo, acho que o Luciano falou bem que no começo a gente realmente não tinha braço com a estrutura que a gente tinha e a bagunça, a desorganização que estava, a gente não ia conseguir fazer a gente sozinho. Isso é fato. Mas desde o momento 1,
A orientação com a consultoria era para que o trabalho dos consultores deixassem um legado para a gente que a gente pudesse tocar internamente sem precisar de consultoria. Então, tudo começou, a governança já veio daí, já veio do momento zero. Por quê? Quando a consultoria trouxe a metodologia dela para a gente, à medida que ela ia levantando dado para entender o tamanho do buraco que ela estava se enfiando, a gente foi entendendo a metodologia deles de montar, né? Como tudo ia, como a gente ia passar por essa turbulência. Então, a parte de responsabilidade de SLA, né? De quem vai fazer o quê. Então, ela foi muito importante desde o começo. Então, a gente nunca abriu mão de que marketing ia cuidar da estratégia do produto, ia cuidar da estratégia de preço. Era onde estavam as informações que a gente tinha aqui hoje, talvez é 20% do que a gente tem hoje. A gente tinha naquela época 20% da informação que a gente tem hoje, era uma Nielsen, e ainda com um monte de problemas que tinha de banco de dados e etc. Mas era ali que estava a decisão de para onde a gente ia, né? Depois, o marketing discutia essa estratégia junto com vendas, finanças e as outras áreas envolvidas, ok? Mas quem tem que executar o que está sendo definido na estratégia é quem está lá na frente, é o time de vendas. Então, eu falei isso para você aqui. Então, essa parte ficou muito clara, que era o time de... Tá, o preço é 1, quem vai executar 1 no cliente A não é marketing. Então, Luciano, seu time concorda que é 1 no cliente A? Concorda. Então, vamos correr atrás do 1 no cliente A. Ah, mas eu não consigo ir a 1 no cliente A na semana que vem. Não, mas quando você consegue? Aí eu consigo daqui a 5 semanas. Beleza, então vamos esperar 5 semanas. Todo mundo está de acordo? Tá, então a gente já sabia que era 5 semanas sem água, né? Que a gente ia passar sede 5 semanas, mas na quinta semana a gente ia recobrar isso. E quem fazia parte da governança era a parte que ficava embaixo de finanças efetivamente, que é o que o Luciano sempre fala. Então, se não tem a governança, e a governança foi estabelecida desde o começo, o Luciano te falou, comitê de price, a gente toma decisão em conjunto. Então, tudo isso faz parte da governança. O que assegurava? A gente saía do ponto A e ia para o ponto B. A gente sabia que tinha que sair do ponto A e para o ponto B e que tinham várias ações que tinham que ser tomadas para a gente sair do ponto A para o ponto B. Quem fazia isso? Era o time que a gente... Era o PMO, que o Luciano acabou falando, e a pessoa de pricing. 2 pessoas. Não era um exército de pessoas. Eram 2 pessoas. Por quê? Porque quem ia executar estava no bot. O time de vendas era parte da equipe. O time de marketing era parte da equipe. Então, não é que a gente tinha pessoas ajudando a gente a pegar o vento para a gente, todo mundo na mesma direção, mas não são equipes gigantescas que coordenam tudo isso. Então, o fato de você trabalhar sobre o problema implica que você tem que saber que você tem esse problema, né? Quando você fala, não vai ter dor, no pain, no gain, né? Se você não tiver dor, você não vai ganhar nada. Então, reconhecemos que nós temos um problema, todo mundo está de acordo que nós temos um problema, porque não era todo mundo que estava de acordo que a gente tinha um problema. Haviam pessoas da estrutura que não estavam de acordo que a gente tinha um problema. Então, até passar o convencimento era daquele jeito convencimento... mesmo, né? De não fechar a meta, de não cumprir Exato. resultado, de não ganhar bônus, a vida era aquilo. Exato, e ok, não tem problema, mas até essas pessoas tinham que passar para o outro lado, porque senão elas iam querer remar contra. E aí entra toda a parte que o Luciano falou, de reestruturação, eventual reestruturação de time, um change management, até que a gente reconheceu, nós temos um problema, nós temos que atacar esse problema. Beleza, então vamos atacar o problema. E aí entra a segunda parte da governança, porque tem a parte da comunicação interna e é aquilo que você falou, como é que eu aviso lá fora que eu vou cair 16%? Como é que eu sustento que eu vou cair 16% e que não vai ter ninguém aqui falando, pô, mas vocês são loucos, vocês vão vou mandar o CFO embora, vou mandar o GM embora, vou mandar... Então, toda essa parte era muito bem dividida. Então, primeiro, a gente se fechou como time, internamente, e a gente tinha um discurso único. A gente sabia o que a gente ia falar, não importa com quem a gente ia falar. Então, o GM falava com o presidente da BIC lá fora, ele falava a mesma coisa que eu falava com o CFO global, que o Luciano falava com quem ele tivesse que falar para dentro ou para fora da organização. Então, era sempre a mesma mensagem. Essa mensagem, ela foi ficando na cabeça das pessoas. Óbvio, Marcelo, que sem resultado, né, igual técnico de futebol, né?
Se o cara não ganha 3 pontos, não adianta a filosofia que ele vai implementar. Vai chegar uma hora que vão mandar ele embora. No nosso caso, a gente estava ansioso por começar a ganhar os 3 pontos, mas assim que a gente começou a ganhar os 3 pontos, alguém levantou o braço e falou assim, pô, a estratégia que esses caras traçaram está funcionando, né? Vamos acreditar que nós vamos sair da zona de rebaixamento e quem sabe daqui a 2 anos nós vamos ter um time campeão. Agora, eu Então queria é um pouco ouvir um disso. pouco, Luciano, o André e você falaram sobre preço, sobre pricing. Então, ao contrário, né, do que todo mundo pede, fala como uma solução que é reduzir preços, né? Imagino todo mundo pedia para vocês, tem que reduzir preço, né? Para a gente vender mais e para a gente ser feliz, tem que reduzir. E vocês já sabiam que isso não é negócio, né? O negócio era aumentar o preço. Então, o pilar aí na área de pricing foi aumentar o preço depois de simplificar as categorias, né? Reduzir o número de SKUs. E nas outras áreas? Conta um pouco de uma outra área onde teve um impacto grande aí. Você falou de algumas áreas como sortimento, eu entendi que na área de portfólio vocês fizeram uma forte redução. Então, isso você já contou também, né? Saiu a Pimar. Vocês venderam a Pimar? Foi isso que aconteceu? Venderam para uma outra empresa. Então, quer dizer, vocês aceitaram uma redução que, teoricamente, poderia gerar ainda outra redução de receita, né? Então, vocês aceitaram uma redução para simplificação. E na área de sortimento, por exemplo, o que vocês passaram a fazer? Então, eu acho que a gente fez um movimento, né, Marcelo, conjunto, né? A BIC sempre teve um time muito compacto, enxuto, tá? Né? E na área de vendas comercial não era diferente. Então era impossível você ter um nível de execução compatível com aquilo que a gente gostaria tendo 2.500 clientes, né? Tendo 1.700 SKUs, sendo que metade desses SKUs simplesmente não eram nem sequer rentáveis, né? Muitos, né, com margem negativa, sem um papel na estratégia da empresa. Então, esses foram movimentos que a gente fez. Também não foi, estou tirando 800 SKUs amanhã. Estou tirando 2.000 clientes amanhã. Isso tudo foi um projeto de redução, e para redesenhar o time de vendas, o time comercial, foi justamente entendendo, né, dentro desse novo go-to-marketing, nas divisões que a gente fez geográficas e por canais, quantos clientes faziam sentido a gente atender com um nível de serviço também, Supply, que era outro gargalo. Você imagina como é que a gente poderia atender 2.500 clientes. Então, foram coisas que a gente foi fazendo em cada um desses pontos. O preço, tá, que a gente comentou agora, e até tentando trazer um pouquinho para a sua questão sobre outras empresas, essa é uma opinião minha. O preço tem que ser a base de onde tudo se inicia, porque se você não tiver o equilíbrio na parte de pricing, na relação que você tem entre os canais, entre os clientes, ter uma estratégia clara, né, de posicionamento onde você quer estar, você não consegue, né, sequer ir para as outras frentes que são tão importantes. Porque de que adianta você ter um sortimento reduzido, com um preço errado, ou fazer um plano com o seu cliente, ou investir em promoção se você não tem a base que é garantir o equilíbrio e o melhor posicionamento. E nem sempre é só sobre aumentar. Nesse nosso exemplo, a gente tinha clientes que a gente tinha que aumentar o preço 40%, tinha outros que tinha que baixar 20%. A gente tinha clientes que era a mercearia da esquina comprando mais barato que um cliente que comprasse 50 vezes mais. Então, os exemplos, as dispersões eram muito grandes. Então, mas numa empresa, como é que você pode baixar o preço sem aumentar o preço? Ao mesmo tempo, né? Falar, peraí, eu tenho que trazer. Então, é o momento, eu só posso ir aumentando para depois ir baixando simulando tudo isso para, no final, a gente conseguir entregar aquilo que estava no orçamento e no compromisso que você fez. Então, essa parte do preço é fundamental, né? E eu diria que ainda é o maior desafio, não só de pequenas e médias, mas de multinacionais muito maiores do que a BIC, é justamente a gestão do pricing. É a política comercial que seja realmente efetiva, com os níveis de ferramenta, com a régua de investimento correta entre os canais, considerando a margem lá da ponta, fazendo de fora para dentro, entendendo todas as características do mercado, que o Brasil
A parte fiscal do Brasil é uma loucura. Não, o André pode falar muito bem que ele tem, dentro da área dele, muita gente pensando só em impostos e táxis e tudo isso. Então, essa complexidade é o ponto principal de partida para fazer essas mudanças. E, em paralelo, a gente vai trabalhando essa questão do partnership with customers, da parceria com clientes, que a gente foi, ao longo do tempo, melhorando, também colocando mais clientes, porque a gente começou a ter mais dados, mais informação, interligando esses clientes, entendendo que dá mais resultado, não, o ROI mais positivo, o controle disso. Então, a gente, dentro do processo de RGM, por exemplo, tem um indicador no KPI que é muito importante, chama TIE, que é Trade Investment Effectiveness, efetividade do investimento que você faz nos clientes. Isso mudou a cabeça do vendedor antes, porque o vendedor antes ele tinha, lá atrás ele vendia caixa, depois de um tempo ele vendia X mil a X milhões de reais com o investimento que ele tinha. Hoje ele tem que se preocupar se o que ele está investindo está gerando um crescimento compatível com a rentabilidade que ele tem que entregar. Porque se for abaixo na base 100, quer dizer que ele está investindo mais do que o crescimento que ele tem. Então, isso mudou também a cultura do time. Isso também faz parte do processo da RGM, né? Eu queria até fazer uma pausa até para esclarecer e ver se eu entendi aqui. Esse conceito que você está trazendo é o seguinte: número um, com o tempo, a gente vai ampliando a base de clientes e tendo uma série de clientes que não era para você atender. Você provavelmente delegou esses clientes aos distribuidores, né? Então, você assim, olha, vamos reduzir para a nossa curva A, para a nossa curva AB+, os clientes que são responsáveis aqui por 80% do nosso faturamento, 70% do nosso faturamento, nós vamos ter que recuperar, né, com menos clientes, mas a gente vai chegar aos 100% com aqueles que traziam 70%. E o resto a gente vai delegar aí ao distribuidor, que vai fazer um trabalho melhor do que a gente está fazendo e vai aprofundar o atendimento naquele cliente. Obviamente, não estava sendo bem atendido em função do volume. Com essa redução, aí você fez essa segunda implementação do método, que foi a avaliação da margem bruta de resultado por cliente. Então, esse cliente traz margem positiva ou está consumindo margem? Olha, é um cliente de margem negativa, né? Eu estou colocando muito investimento, e aí quando você pensa sempre em key accounts, você tem essa dificuldade. O key account exige muito contrato, exige muito investimento, e nem sempre, ou diria que na maioria das vezes, ele tem uma margem bruta adequada. Muitas vezes ele está dando prejuízo, então tem sempre essa conversa. Nós compramos muito, mas é um investimento. Mas investimento tem um retorno em algum momento, tem que ter retorno. E essa educação, foi isso que eu entendi. Como é que funcionou essa educação, essa transição da equipe de vendas? Porque cada vendedor tem que ler. Cada tem que ver se aquele cliente está dando margem ou não está dando margem. Quando não está dando margem, você fala assim, olha, você vai parar de vender para ele porque eu vou parar de investir nele. Quem é que segurou esse dinheiro? Foi o André, que falou assim, olha, passou desse limite aqui, acabou o dinheiro, não vou mais liberar. Como é que era essa história aí? Então, rapaz, lá atrás isso foi um redesenho, né? Porque quando a gente faz toda a análise do gross to net, né, do preço que a gente fatura aqui, né, até o preço líquido, a gente tinha muito descontos que a gente chamamos de descontos mortos aqui, que não tinham um propósito, né? Mas tinha um potencial de distorcer completamente a relação comercial, o equilíbrio comercial. Então fez parte lá do projeto de política comercial, né? Reduzir, fazer aquilo que a gente chama de folding, que é reduzir tudo aquilo que não tem um propósito, que não tem um objetivo de desconto, para ter investimentos que a gente, seja para estimular sell-out, né, ou seja, descontos atrelados ao próprio sell-in, que não descaracterize a política que a gente colocou. Isso é o ponto. Então, a base de tudo continua sendo a política comercial bem feita e bem estruturada. Isso é uma coisa. Quando a gente reduziu o número de clientes de 2.500 para menos de 500, é para fazer com esses 500 aquilo que a gente não conseguia fazer, porque estava todo mundo dando tiro para todos os lados. Então, agora, esses outros vão para o distribuidor, que, aliás, a gente tem um projeto que é a mola de crescimento da BIC nos últimos anos, muito bem pelo canal distribuidor, pela profissionalização desse canal, com a política comercial correta, com a competitividade correta que a gente deu para esses caras. Então, eles cresceram absurdamente nos últimos anos,
mas do outro lado, aqueles clientes que ficaram, a gente começou a trabalhar com mais profissionalismo. Então, entendendo o PNL de cada um, e hoje a BIC fornece, na minha opinião, um dos maiores suportes em termos de dado e informação para a equipe de vendas poder entender do PNL do seu cliente. Tudo hoje Poxa, no Power BI, PNL toda por a cliente, informação né? para Lucro por cliente, margem por cliente. por cliente, entendendo o impacto do investimento que ele está fazendo no JBP, cada uma das linhas que ele está fazendo e com o resultado para atingir aquela meta que a gente está colocando. Para você ter uma ideia, hoje no bônus do time e no variável do time, eles têm meta de PNL de cliente e do TIE, que é essa efetividade do investimento que eu te comentei. Então, isso, e sem falar, Marcelo, que eu não cogitei, porque senão a gente teria que talvez ficar aqui 2 dias, daqui a pouco o pessoal vai estar cansado aqui de tanta coisa, a gente renegociou mais de 100 contratos nesses últimos anos aqui com clientes. Renegociar contrapartidas que não existiam, eram só descontos incondicionais, a gente teve que travar e negociar. Então, fora toda a questão de lista de preço, de tabela, de relação, teve uma frente que era só de renegociar contrato. E depois a gente vem com o JBP para trazer essa efetividade. Então, realmente a conversa para muito tempo, mas eu acho que do nosso lado aqui, do André, tentar dar um pouquinho, né, uma ideia desses pilares do RGM. Não é bicho de 7 cabeças também. Pode ser implementado em empresas de qualquer tamanho, no distribuidor ou no atacado, desde que se entenda, né, o papel, né, de cada uma dessas frentes e estabeleça a governança que vai ser mais efetiva e mais adequada para o modelo de negócio de cada um. Tá. André, eu queria te ouvir sobre como é que foi essa guerra, porque não vai me dizer que foi um passeio no parque, né? A venda caindo, você reduz o número de clientes, e aí agora você vai ter que olhar a margem do cliente a cliente, e o cliente acostumado, não é? A receber um dinheiro fácil, um dinheiro mole, agora tendo que dar o resultado, porque o cliente, quando a gente fala de varejo, ele também não tem esse controle. Ele, ele nem lembra quais foram os compromissos que ele assumiu em detrimento daquela verba que ele recebeu. Ele recebe a verba e depois ele vê o que vai fazer, né? Como é que foi essa jornada de aculturação, aí sim, da equipe de vendas, né? Que aí você teve que fazer o controle desse processo. Teve muito choro, teve muito ranger de dentes, como é que foi? Como é que foi ou como é que é? Ou como é, então? Não, tô brincando. Não, porque esse é um processo que não termina É um nunca, né? processo, é um processo contínuo. Eu tô brincando com você, mas ontem mesmo a gente estava celebrando aqui 5 novos contratos renegociados numa região específica, de um gerente específico, que eram contratos que estavam adormecidos, que a gente não conseguia renegociar de nenhuma forma, e a mudança da gestão frente ao cliente, o que fazia 3 anos que estava, 3, 4 anos a gente estava tentando fazer, o cara conseguiu em um ano, um ano e um pouquinho mais, destravar tudo isso. Então, é realmente contínuo, tá, Marcelo? É contínuo. Mas para responder a tua pergunta, cara, o que a gente tenta fazer dentro de finanças é simplificar a linguagem financeira para o time que está lá na frente e que não teve a educação financeira que eu tive ou que o meu time teve, né? O Luciano é um cara que é fora da curva, tá? Completamente fora da curva. É um cara que se ele sentar comigo para conversar sobre finanças, ele vai conversar de igual para igual comigo. Mas não é algo comum dentro da área, pelo menos na minha vivência de 30 anos de experiência, não é algo comum. Então, a minha tarefa e a tarefa do meu time, e que eu passo para eles o tempo inteiro, é isso: vamos simplificar a linguagem. O próprio TIE, que é uma linguagem super simples, ele não quer dizer nada mais do que eu não posso crescer mais em investimento do que eu estou crescendo em venda. Basicamente é isso que ele quer dizer, né? Então, assim, é simples. O mecanismo é o mesmo. Quando você recebe seu salário, você não pode gastar mais do que seu salário, não é isso? O TIE é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, essa simplificação da linguagem, a gente já trabalha um pouquinho antes do Luciano chegar. Então, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer quando eu entrei aqui, eu entrei na BIC, foi começar
a fazer com que todo mundo que estivesse à nossa volta entendesse o que aquela porcaria de P&L quer dizer. Onde que o time de vendas pode mexer uma chavinha e fazer a diferença. Aonde o time de marketing pode mexer uma chavinha e fazer a diferença. Supply chain é a mesma coisa. Então, os treinamentos são constantes. Hoje, o time de RGM faz reuniões com o time do Luciano trimestralmente com os PNLs dos top 10 clientes, pelo menos, além da ferramenta que é disponibilizada para ele ver até o cliente menor da região dele. Então, hoje, o nível de educação do time comercial, o nível de educação financeira do time comercial é espetacular. Eu nunca vivi isso em nenhuma outra corporação pela qual eu passei. Mas é uma coisa que é homogêneo para todo mundo? Não, sempre vai ter os que melhor se adaptam a essa linguagem e aqueles que é mais difícil fazer com que eles se adaptem a essa linguagem. Mas significa que o cara que não se adapta, ele está desinteressado? Não, pelo contrário. Esse cara é o cara que demanda, que ele pede ajuda, que ele pede apoio, que ele sabe que ele pode contar. Então, realmente existe uma educação. O Luciano é um cara que cobra bastante scorecard do time, é um cara que ele acabou de te comentar que está na remuneração variável do time. Tudo isso faz muita diferença e é por isso que a gestão colaborativa funciona tanto. Porque é cada um aqui entendendo o lado do outro, se colocando no sapato do outro, para um bem comum. Qual é o bem comum? Finalmente é o crescimento sustentável da organização. Esse é o bem comum. A gente tem que entregar valor para o acionista. E obviamente que a gente quer ganhar o nosso bônus no final do ano. Então tudo isso tem que andar junto. Não tem jeito. Bacana. Te costuma dizer, Marcelo, que algum tempo atrás seria impossível você pensar que um time de vendas poderia deixar verba sobrando, é verdade? São os loucos por verba, né? O time de vendas é louco por verba. Hoje não acontece, né? Do time não gastar todo o recurso disponibilizado, porque ele sabe que se ele fizer um investimento, ele não atinge o tier dele, não atinge a rentabilidade. Então mudou o mindset, né? Mudou a cabeça dele. Ele prefere, não, vou devolver esse recurso, porque se eu investir não vai dar, eu sei que não vai dar aquele resultado. Então é comum a gente, às vezes, nos fechamentos do trimestre, falar, opa, não gastamos todo o investimento, todo o budget que a gente tinha para essa finalidade. E tá ok, porque a gente potencializou a rentabilização naquele momento. Né? Então, até pouco tempo atrás, isso era impensável, porque a gente passou, o discurso era assim, no começo, lá atrás, era, Lu, o saco de dinheiro é um só, velho. Ele não expande sozinho, não tem árvore de dinheiro aqui dentro. Então, o saco de dinheiro é um só, você escolhe onde você quer colocar. Para hoje, a gente chega agora no final do trimestre e fala assim, velhinho, tem dinheiro. Aonde a gente vai pôr para alavancar e crescer mais? Então, porque o fato, acho que o trabalho de finanças, Marcelo, não é de cortar, segurar, aprender e etc. Não, cara, você quer o dobro? Eu acho que é isso, você quer o dobro. O que você vai fazer com o dobro do dinheiro? Cara, me mostra o que você vai fazer com esse dobro do dinheiro, que eu tenho disponível o dobro do dinheiro para você. Mas eu preciso que você me traga o resultado compatível com o dobro do dinheiro que você está me pedindo. Então eu não vou chegar, eu quero o dobro, não te dou. Não é esse o conceito. O conceito não é esse. O conceito é justamente o inverso. É todo mundo buscando, de novo, crescimento sustentável da organização. Então vamos embora, vamos nesse caminho. Gente, eu quero agradecer vocês aí pela aula. Eu queria fazer um pequeno sumário, né? Quando a gente fala de RGM, então parece ser um método miraculoso, alguma coisa diferente. E aí eu quero voltar à fala de vocês desde o início, que era, né? O André falou sobre encapsular, né? De empacotar um conjunto de medidas com mais disciplina que a gente está habituado. E essa disciplina tem essa questão do preço, mas eu acho que o preço é função da margem de contribuição dos clientes. Então, quer dizer, o preço é um caminho, né, para sustentar essa margem de contribuição, que no fundo tem aquela fala, né, do Peter Drucker, que a única razão de existir de uma empresa é ganhar e manter clientes. Mas se ele tem razão, que é ganhar e manter clientes, eu preciso ter o número de clientes que eu consigo cuidar. E essa coisa desse dimensionamento da atenção e da profundidade desse cliente
é muito importante, foi uma mudança muito importante que vocês fizeram. Então, olhar para o cliente em primeiro lugar, eu acho que foi até antes do preço, é entender, olha, que clientes, onde é que a gente está jogando dinheiro fora para sustentar um volume gigante de clientes que no final a gente não está conseguindo nem controlar. Então, a parceria com o canal indireto, a questão da sustentação do preço e da coragem e da transição, da tolerância à dor durante meses, né? Agora é fácil dar risada, mas passado o primeiro, segundo, terceiro mês, certamente não foi, né, esse piquenique no parque. Então, quer dizer, uma jornada muito interessante, muito bacana de vocês. Quero dar os parabéns, agradecer, né, a presença de vocês aqui no nosso podcast. A gente vai estender essa conversa aí, porque nós estamos montando aulas aí para quem nos acompanha, né? A gente tá fazendo um programa de educação para gestores e sob a liderança do Luiz Dente hoje. E eu vou querer ouvir essas histórias e vocês vão ouvir essas histórias dentro de algumas aulas aí que a gente vai ter em breve. E essa certamente é uma que eu quero aprofundar na aula, né, dentro do processo que a gente vai estar lá, o fator humano, que é como é que foi sustentar e trazer essas pessoas novas dentro desse conceito completamente diferente do mercado, porque é um conceito diferente de mercado, nessa obsessão pela margem do cliente. Eu tenho certeza que é o que está por trás do que vocês estão falando. Quer dizer, esse resultado fantástico, essa contribuição, esses reconhecimentos que eu acompanho que vocês fazem, tanto para a equipe de vocês quanto para o indireto. Estou sabendo, viu, Luciano, que você está indo para Sardenha, conversei com o Juliano, lá de Brodowski, ontem, e ele falou assim, eu falei, poxa, o Luciano me convida no máximo para ir para Alphaville, eu queria um dia ir para Sardenha, não é, com vocês, mas tudo isso vem da margem do cliente que vocês estão conseguindo atingir, que eu acho que é uma inspiração para todos nós que estamos ouvindo e participando aqui do podcast. Eu quero pedir para vocês aí uma última colocação, uma conclusão, né, em uma frase. O que você sugere para o gestor que está ouvindo a gente, para a gestora que está ouvindo a gente? Uma frase que possa simplificar aí essa jornada individual de cada um de vocês dois. Quem quiser começar pode falar já a frase que pode significar o aprendizado de vocês nessa jornada. Bom, acho que não é uma frase, Marcelo, mas eu volto a dizer que RGM não é o bicho de sete cabeças. É sobre um processo contínuo onde a gente quer, né, crescer de forma sustentável e rentável. E só um ponto que é importante esclarecer, que é sobre entender consumidor, shopper e cliente. Tá? Não é só sobre o cliente, porque você mexe com estratégia ao consumidor de preços, né, de como você atinge e executa o ponto de venda também ao shopper, relação com o cliente, então é bastante amplo. E que não se amedronte em achar que é muito complexo, porque é sobre disciplinas, sobre capabilities que a gente fala de como implementar de acordo com a situação e a estratégia ou a condição de cada uma das organizações. Então, muito obrigado pelo tempo aqui e me coloco à disposição. Um abraço. Obrigado, Luciano. Cara, vou resumir o que o Luciano falou, né? Portfólio, Marcelo, simples. Portfólio, vamos decidir o que a gente tem que vender para atingir o consumidor, o shopper e o cliente de forma adequada. Então, portfólio. Sortimento. Vamos saber se o que a gente está vendendo tem a rentabilidade correta no canal, no cliente ou do produto. Preço. Preço, política comercial adequada para a gente não ter guerra. Não ter guerra nem dos nossos clientes que são vizinhos e nem dos nossos times que são amigos, né? Então é guerra interna e externa. Efetividade promocional, né? Vamos gastar menos do que a gente ganha. Isso é efetividade promocional, né? E vamos estar junto com os nossos clientes para a gente ter o plano adequado para que eles se sintam bem. É o ganha-ganha, né? Eu te dou esse dinheiro para você fazer isso, você me entrega aquilo, nós estamos os dois ganhando. Então é simples, cara. RGM é simples. Só que não, mas é simples, tá? Então, mas nada disso funciona se
todos nós estivermos remando para o mesmo lado. Então, tem que certificar que tá todo mundo entende o objetivo, todo mundo está dentro do barco e está todo mundo remando para o mesmo lado. Tá? Isso é super importante. Para que isso aconteça, a gente vai ter que se colocar no sapato do outro, vai ter que flexibilizar coisas que normalmente a gente não flexibilizaria, e o outro também vai ter que fazer a mesma coisa. Né? É um relacionamento, nada além disso. Tá? Então é essa a mensagem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês. Lu, tamo junto, velho. Abraço, Bora pra guerra. Bora. Porque a guerra continua. A Gente, guerra continua. Quero agradecer, então, vocês dois. Quero agradecer a audiência. Esse aqui é o podcast Rumo. Ele tem um patrocínio da Emitrix. Hoje a Emitrix é uma parceira da Rumo, tem trazido recursos interessantes para trazer mais gente, mais executivos, agora distribuidores, e a gente está muito feliz aí com esse crescimento da nossa comunidade, que tem como propósito fundamental o desenvolvimento de líderes. Então, você que é líder e está acompanhando a gente, vai estar cada vez mais aí em atendimento conosco. Vamos ter gente muito interessante, como tivemos hoje com o Luciano e o André, durante o mês, e acompanha a gente até o próximo episódio. Sucesso e bons negócios!